Bem, irmãos, é um prazer, mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus e sobre um assunto que é maravilhoso, que é sobre salvação. Hoje nós estamos dando continuidade à série sobre os fundamentos da nossa fé cristã e hoje é o 7º estudo falando sobre salvação. Semana que vem encerra falando sobre a volta de Jesus, sobre a escatologia. E aí, gente, eu amo ganhar presente. Quem gosta? Apesar que a palavra de Deus diz que é mais bem-aventurado o quê? Dar do que receber. Mas é muito bom ganhar presente. Essa semana, eu e Hélio, né, Elinho? Fizemos aniversário dia 16, Magno dia 14. E no dia 16, sexta-feira, eu ganhei essa Bíblia linda de presente. Estezinha, eu estava paquerando, né? Falei com a Estezinha, Esté, eu quero tanto ganhar uma Bíblia dessa encadernada, porque eu gosto de rabiscar, de escrever, e ela tem uma partezinha assim, na lateral, que dá para você escrever. E aí eu ganhei, gente, eu fiquei tão emocionada, meu filho e minha nora, eles me deram, que eu chorei de emoção quando eu ganhei a Bíblia, porque eu amo ganhar Bíblia, e eu amo presentear a Bíblia, porque eu não vejo que não tem um presente melhor do que você oferecer, né, a revelação de Deus. É uma coisa linda. E aí, todos nós, eu acredito que mesmo que você seja aquela pessoa generosa, que goste de presentear, você também gosta de receber. Gosta de receber presente. E se esse presente for algo que você estava esperando, que você gosta, nossa, é uma emoção. E hoje nós vamos falar desse presente maravilhoso, que é o presente da salvação. Então, essa 7ª mensagem sobre os fundamentos da fé cristã, ela vai falar sobre o presente da salvação, que é um presente que nós recebemos, mas nós não merecemos. E aí, quem tem acompanhado a obra lá em Monte Belo, né, os meninos têm feito um trabalho maravilhoso lá, e eu fui algumas vezes, tenho ido lá, semana passada eu fui, essa semana eu estou aqui, semana que vem eu vou estar lá em Monte Belo. E é interessante que eles estavam fazendo toda a parte estrutural daquela obra, né, tio Hélio? E nessa parte estrutural, eles estavam cavando para poder fazer o fundamento, para fazer as sapatas daquela obra. Então, eu sei que o Francisco, ele é o braçal. Quem não sabe, o Francisco é o meu esposo. Quer dar um trabalho para ele, dá o braçal. Ele é aquele que vai cavar, é aquele que vai, ele faz essas coisas, ele gosta. E eles estavam cavando aquelas valas, fazendo aquelas valas, para que depois eles pudessem jogar lá o concreto, para poder fazer o alicerce, o fundamento, para depois levantar aquela construção. Então, eu não sou pedreira, nem tenho noção, e não gosto muito de obra, não. Eu sei que tem uns aí que amam obra, que se pudesse, moraria dentro de um canteiro de obras, né? Mas eu não sou desse tipo de pessoa. Mas o mínimo eu entendo. Eu sei do valor e da importância que tem um fundamento, um alicerce. Por quê? Porque uma casa, se ela for construída em cima só da terra, sem ter aquele fundamento, sem ter aquele alicerce, na primeira tempestade, na primeira ventania, o que vai acontecer? Vai cair aquelas paredes. E quando nós pensamos nos fundamentos da nossa fé cristã, nós pensamos naquilo onde nós estaremos levantando o edifício da nossa caminhada com Cristo, o edifício da nossa fé em Cristo. Não tem como você ter uma vida cristã, uma caminhada com Deus relevante, se o fundamento da sua fé, se a base da sua fé, ela é frágil, ela é vulnerável. Então, essa série, ela propõe o quê? Formar os fundamentos onde a nossa fé será construída.
A gente vê tantas pessoas desistindo no meio da caminhada, né? Na primeira tempestade, na primeira provação, na primeira situação, ela desiste da fé, ela abandona. Provavelmente ela teve alguma falha no fundamento da sua fé, lá na construção. Então nós começamos lá na primeira mensagem falando, né, sobre a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. Gente, por que começou com a Bíblia? Você já parou para pensar? Porque se você não crê na Bíblia como palavra de Deus, tudo que o pastor pregar aqui, tudo que nós falarmos aqui, vamos falar sobre Deus, eu não acredito na Bíblia. Vamos falar sobre Jesus Cristo. Que Jesus Cristo? Não acredito na palavra. Então a Bíblia, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é a partir dessa sua crença, dessa sua fé alicerçada de que a Bíblia é a palavra de Deus, é que você vai começar a iniciar a sua caminhada. Então eu creio na Bíblia como palavra de Deus. E aí vamos continuar lançando outros fundamentos. E quais são? Que Deus, ele é a razão de todas as coisas. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador. Que o Espírito Santo é aquele que é enviado por Deus para ser o nosso consolador, o nosso conselheiro. Nós também cremos que o homem foi criado para a eternidade. Deus, ele criou o homem para se relacionar com ele na eternidade. E semana passada, o Hélio, ele falou sobre o pecado, que o pecado nos separa de Deus. Então, todos esses fundamentos, aonde estão? Aqui, na Bíblia, na palavra de Deus. Se você quer ser um cristão relevante para a nossa sociedade, se você não tem um relacionamento com a palavra de Deus, você vai ter uma falha muito grande, você vai ter uma vida cristã muito vulnerável. Então, parabéns para você que está aqui, parabéns para você que está nos ouvindo. Por quê? Porque você está buscando conhecimento através da palavra de Deus. Então, hoje nós estamos aqui, por quê? Porque nós cremos, nós estamos lançando esse fundamento para que a nossa fé seja uma fé firme, fortalecida e que não seja vulnerável às tempestades e venha desmoronar, venha cair. Igual tantos prédios, né, que a gente vê aí, às vezes aquele prédio lindo, bonito, mas o fundamento, a estrutura, o alicerce daquele prédio, ele não foi construído de forma adequada para que ele pudesse receber todas aquelas paredes. Não é assim que acontece, Hélio? O Hélio entende de obra. E aí o que acontece? Cai. Então, por isso que o seu fundamento tem que ser bem fortalecido, tem que ser bem profundo, porque o prédio que você vai levantar, ele tem que resistir, porque os dias maus, as dificuldades, as situações, as provações, as tentações, elas chegarão. Em algum momento da nossa vida cristã, da nossa caminhada, ela vai chegar. E aí, é esse fundamento que vai permitir que você permaneça firme, inabalável. Então hoje, né, eu pedi para botar a cruz aqui, porque a cruz, ela é o símbolo da nossa fé, ela é o símbolo do cristianismo, e não tem como falar sem salvação, sem a gente falar da cruz. Semana passada o Hélio levantou uma problemática, quando ele falou que o pecado nos separa de Deus. O pecado, lá em Romanos 6:23, ele fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Hélio levantou uma problemática, porque ele falou que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Você pode falar, não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu tenho princípios, eu tenho valores. Né? Porque quando você fala assim, pecador, é uma palavra que agride, né? Uma palavra que soa mal. Mas a palavra de Deus diz, a Bíblia, a palavra de Deus diz que todos pecaram, todos nós. Mas um bebezinho, né, pequenininho, inocente. Gente, aquele bebezinho pequenininho, inocente, na primeira oportunidade ele vai morder o mamilo da mãe, vai morder o peito e vai provocar dor.
Aquele bebezinho inocente, se colocar um amiguinho dentro do berço dele, ele vai, enfiar o dedo no olho, ele vai morder o amiguinho. Por quê? Porque nós todos somos da raiz lá do pecado original de Adão e Eva. E o Hélio, ele trouxe isso, esse esclarecimento. Então, nós temos essa problemática, que o pecado, ele nos separa de Deus. Que o pecado, ele nos afasta de Deus e que todos nós somos pecadores. Por melhor que você seja, você é pecador. Então, essa é uma realidade. Mas aí, Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos oferece um presente. Um presente que nós não merecemos. Ele nos oferece a salvação. A salvação. E nós vamos ver que todos nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz. É a obra que Cristo fez na cruz, é o sacrifício de Cristo na cruz que possibilitou a nossa salvação. Hoje em dia, as pessoas, há muitos pensamentos, muitas filosofias que estão querendo roubar a centralidade da cruz de Cristo. Muitos acreditam que podem ser salvos através das suas boas obras, através daquilo que Ele oferece. Mas saiba de uma coisa, nada que nós venhamos a fazer poderia ser o suficiente para nos fazer merecedores da salvação. Porque só um pode fazer isso. E esse é Jesus de Nazaré. Há uma questão muito grave nos dias de hoje. Sabe o quê? A teologia da prosperidade. Muitos estão roubando a centralidade da cruz de Cristo, falando assim, não, vamos ser caridosos. Hoje a nossa igreja está aqui, mas também está lá em Monte Belo, que é uma comunidade carente. O grande problema é quando nós, como igreja, eu estou falando eu, como PIB da Vila, e eu tenho trabalhado lá em Monte Belo, eu entender que o mais importante para a comunidade de Monte Belo é um prato de comida. Se nós entendermos que o mais importante para aquela comunidade de Monte Belo é a roupa para vestir o corpo deles, ou o calçado, é matar a fome. A partir do momento em que nós, como igreja, acharmos que o trabalho social que a gente faz lá é mais importante do que a salvação que a gente deve levar para aquela comunidade, nós estamos indo no caminho errado. Porque o trabalho social, o prato de comida que a gente dá, a roupa que a gente veste, o psicólogo, o dentista, seja o que nós formos fazer lá, ele não pode ser mais importante do que a centralidade da cruz de Cristo naquela comunidade. Nós temos que libertar aquela comunidade, não é da pobreza, é do pecado. É do pecado. É isso que nós temos que fazer. Então, hoje, muitos estão querendo usar o Cristo não como Cristo Salvador, mas eles estão querendo usar como Cristo que vai matar a fome do povo. Essa fome é espiritual e nós não podemos perder isso de vista. Eu achei interessante que fala assim, que a obra de Jesus Cristo deixa de ser a salvação e passa a ser a de provisão. Jesus deixa de ser o Salvador e passa a ser o provedor. Jesus Cristo é o Salvador, que provê também, mas Ele é o Salvador. Jesus, quando Ele multiplicou o pão e o peixe, Ele fez isso no caminho enquanto Ele pregava a palavra, enquanto Ele falava do reino. Não era multiplicar o pão, dar vista aos cegos, curar os enfermos, não era a obra principal de Jesus. A obra principal de Jesus é salvar você e a mim do nosso pecado. Essa é a obra principal de Jesus. Então, nada mais vital para a nossa fé que a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E eu quero que a gente guarde isso no nosso coração. Lá em Romanos 1,16, ele fala que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cristo crucificado, Cristo ressurreto, é Ele, somente Ele,
que é o poder de salvação, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Mas muitos, sabia que já tentaram mudar o símbolo do cristianismo? Alguns já tentaram mudar. Teve uma seita que tentou mudar o símbolo do cristianismo, que é a cruz, por uma elipse. Porque eles falavam que a cruz é sinal de vergonha, de sofrimento. Mas, gente, a cruz é sinal de vergonha e de sofrimento, porque aqui está o meu pecado. Porque aqui, não nessa cruz, mas na cruz de Jesus está o seu pecado. Aquele pecado que você não tem coragem de confessar para ninguém, está na cruz. Então, a cruz é sinal, sim, de sofrimento. Por isso que quando a gente fala assim, né, eu achei interessante que o autor do nosso estudo, pastor Leonardo, ele fala que a mensagem da cruz é como um presente embrulhado em algo estranho. Quem já brincou de amigo oculto? Às vezes na escola, aí às vezes faz aquela brincadeira, né, de botar o presente numa caixa, enrolado num jornal, enrolado numa porção de coisa feia, aí você vai abrindo, quando chega lá dentro, ai, um presente lindo, mas embrulhado em jornal. Quem já recebeu presente assim, em amigo oculto? Alguém já recebeu? Já, Josi? Mas é como se a cruz de Cristo, que é símbolo de vergonha, que é símbolo de dor, de sofrimento, só que ele é um embrulho. E dentro desse embrulho, que de repente é feio, é vergonhoso, dentro dele tem algo maravilhoso, que é a salvação. Que é a salvação. Então, Jesus Cristo, ele conquistou a nossa salvação lá na cruz. Então, falar de salvação é falar da cruz. Falar de salvação é falar do sofrimento e do preço que Cristo pagou na cruz. Às vezes nós achamos, e pensamos, e temos convicção disso, que a salvação, ela é graça. Ela é de graça. Para mim, a salvação pode não ter custado nada, mas ela custou o sangue de Jesus lá naquela cruz, por mim e por você. Então a salvação, ela tem um alto preço, porque ela custou o sangue de Jesus. A salvação, ela é uma dádiva a ser recebida, mas ela não é um alvo a ser alcançado. Sabe por que a salvação não é um alvo a ser alcançado? Porque por mais que você faça tudo, doe seus bens, venha todos os domingos para a igreja, domingo de manhã, domingo à noite, participe do culto de quarta-feira, do culto de sexta-feira, participe de Monte Belo. Você vai lá para Monte Belo de 9 às 10h50, aí sai de lá, vem correndo para cá, para começar aqui 11 horas. Por mais que você faça, não é a sua obra, não é aquilo que você faz que vai fazer com que você seja merecedor da salvação. Então, a salvação, ela é uma dádiva, ela é um presente, e ela não é um alvo que a gente tem que correr e se esforçar para você poder alcançar. Você simplesmente recebe. Agora tem todo o processo. Isso não ignora o processo. O preço, o lado da salvação, Cristo pagou lá na cruz. Esse é o preço de Deus, mas tem o meu preço. E qual é o meu preço? É receber, é aceitar, é ter uma vida de obediência, uma vida de submissão, uma vida de entrega, é buscar a santificação, é procurar viver a cada dia, agradando a Deus, tendo um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte. Mas a salvação em si já foi concluída na cruz. E nada que você possa fazer, você venha ser merecedor dele. Então nós vamos ver aqui alguns benefícios da salvação. E o primeiro benefício da salvação é que a salvação, ela promove substituição. Então, olhar para a cruz é você entender que essa cruz, né, o sacrifício de Jesus substituiu o seu. Será que você conseguiria sentir todo o peso e toda a dor da cruz? Não, mas Jesus sim. Cristo, ele morreu no meu lugar. Cristo, ele morreu no seu lugar. 1 Coríntios 15:3 diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras.
Sabe aquela história do Barrabás? Lá, no momento em que Pilatos perguntou, né, o que fareis de Jesus chamado Cristo? Solta Jesus ou Barrabás? E o que o povo falava? Solte Barrabás, e em relação a Jesus, crucificam. Eu sou o Barrabás da cruz. Você é o Barrabás. Jesus, ele substituiu Barrabás naquela cruz. Aquela cruz era para Barrabás. Aquela cruz era para mim. E Jesus, ele nos substituiu naquela cruz. Então, a salvação, ela promove substituição. Porque Jesus tomou o lugar que era meu, Jesus tomou o lugar que era seu, Jesus tomou o seu lugar naquela cruz. E aí a gente fica pensando, vamos lá naquele conceito do Antigo Testamento, quando eu era mais jovem. Eu fiz 51 anos na sexta-feira. Mas quando eu era adolescente, eu tinha muita dificuldade de ler a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento. Quando eu chegava lá naquela parte de Levíticos, aquela parte dos sacrifícios, eu pulava. Aí eu ia lá para os Salmos, para Provérbios, Eclesiastes, Isaías, porque eu tinha muita dificuldade de entender aqueles sacrifícios, aqueles rituais. E um dia minha mãe ganhou de presente uma Bíblia de um filho adotivo dela, pastor Ezequias, né, que a minha mãe adotou. Ele veio fazer teologia aqui no Rio, e a minha mãe o adotou, e ele foi hospedado, e até hoje ele chama minha mãe de mãe, ele me chama de irmãos, a gente tem um laço muito grande. E o Ezequias deu para minha mãe uma Bíblia de estudo. Eu detonei a Bíblia de estudo da minha mãe. Lembra, mãe? Aquela vermelhinha, aquela de capa vermelha? Vou ter que te dar uma para pagar, né? Eu peguei aquela Bíblia e eu comecei a ler, e aí tinha as explicações. Gente, quando eu descobri que aquele cordeiro que era sacrificado, ele substituía o ofensor, aí virou a chave dentro de mim. Eu falei, gente, que lindo! Que coisa mais linda, porque o Antigo Testamento, ele aponta todo ele está apontando para cá, ó. Então, aquele cordeiro, quando era feito aquele ritual, que o sumo sacerdote, ele ia fazer lá o sacrifício do cordeiro, o ofensor, ele colocava a mão na cabeça do cordeiro, como quem diz, ele vai morrer em meu lugar. Ele vai me substituir. E aquele cordeiro era morto, porque todo pecado é uma ofensa contra Deus. E todo pecado, ele precisa ser pago. Ele precisa ser pago. E aquele cordeiro, ele morria no lugar do ofensor. E aí, quando a gente vê lá, né, João Batista, quando ele se encontra com Jesus, quando Jesus se aproxima, está lá em João 1:29, João Batista, no dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse, vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, João Batista, ele estava falando, não vai ser preciso mais vocês sacrificarem o cordeiro, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele cordeiro inocente, sem mácula, sem mancha, que iria morrer no seu lugar, no meu lugar. Jesus, ele é aquele cordeiro sem mácula, sem mancha, que vai pagar o seu pecado, a sua ofensa, o seu adultério, o seu roubo, seus pensamentos ruins, sua maledicência. Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu no seu lugar, no meu lugar. Ele veio nos substituir. Então a cruz é lugar de substituição, é o meu lugar. Lá em Isaías 53:5 diz, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fala assim, Jesus me substituiu na cruz. Vamos falar? Jesus me substituiu na cruz. Gente, que maravilha, que alívio. Eu não ia aguentar a cruz, mas Jesus nos substituiu.
Então, a salvação, ela promove substituição. Grava isso, substituição. Mas a salvação também oferece redenção. A ideia de redenção é pagar, é o ato de pagar resgate para se comprar algo. É o ato de pagar um resgate para se comprar algo. Eu estava pensando até num sequestro. Uma pessoa, quando é sequestrada, o sequestrador, ele cobra o quê? Um resgate. Ele vai cobrar um resgate, que é um valor, para que aquela pessoa possa ser redimida. Para que a redenção, a salvação possa chegar àquela pessoa. Então se paga um resgate. Essa é a ideia da redenção. Lá em João 8,34, Jesus respondeu e disse assim, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, porque redenção é no sentido daquele escravo que está lá no mercado. Quem já viu aqueles filmes, que fala sobre a escravidão, geralmente eu sofro muito com aquilo, quando eu vejo aqueles filmes, porque eu acho um absurdo que algum dia isso possa ter acontecido. Mas aquele escravo, ele estava lá no mercado e veio alguém e pagou por ele um resgate. E agora ele pertence àquele dono dele. Então, o que isso quer dizer? Que Jesus é aquele que pagou um resgate por sua vida, por minha vida. A salvação, ela oferece essa redenção, porque um preço foi pago. O resgate foi pago lá na cruz. Mateus 20:28 diz assim: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Redenção, resgate, é pagar um preço para tirar alguém de algum domínio. Então Jesus pagou um preço para nos tirar do domínio de Satanás, porque todo aquele que ainda não tem um encontro com Cristo, ele é escravo do pecado. Ele é escravo do pecado. E esse preço, esse resgate já foi pago. Jesus, ele pagou para que você não fosse mais escravo do pecado, para que você não pudesse mais viver pecando, mas que você pudesse ter liberdade, a liberdade que só Cristo pode dar. Existe uma história, uma ilustração de um garotinho que ele sonhou em fazer algo para ganhar o mundo, algo que fosse muito importante e que se movesse por si só, mas que fosse dele. Aquele garotinho, ele se empenhou e ele construiu um pequeno veleiro, ele construiu um barquinho. E aí ele foi para o mar. Ele todo alegre com aquele seu barquinho, ele colocou o barquinho lá no mar, mas veio a correnteza e foi levando o barquinho, e ele perdeu o barquinho dele de vista. E ele ficou muito triste, porque ele amava o barquinho que ele mesmo construiu. E um dia, aquele garotinho, ele andando pela cidade, ele passou numa loja e ele viu o barquinho dele na vitrine da loja. Ele chegou para aquele moço e falou assim: moço, esse barquinho é meu. Fui eu quem fiz, está até o meu nome assinado aqui. Esse barquinho é meu. Eu quero ele de volta. E o moço falou: não, eu não posso te dar. Esse barquinho aqui eu comprei de um pescador. Então, se você quiser o barquinho de volta, você vai ter que pagar o preço que eu paguei para o pescador. Aquele garoto correu para casa, pegou o cofrinho dele, quebrou o porquinho, quebrou o cofrinho, pegou todas as economias dele, voltou lá e comprou aquele barquinho de volta. E quando ele pegou o barquinho, ele falou assim: você é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te criei e agora porque eu te comprei. Gente, nós somos esse barquinho nas mãos de Jesus. Nós somos esse barquinho nas mãos de Deus. Ele nos comprou, Ele nos criou e Ele nos comprou. Ele pagou o preço por nós. Então esse barquinho sou eu, esse barquinho é você. Foi isso que Deus fez por nós. Ele nos criou e Ele nos comprou com o sangue de Jesus. 1 Coríntios 6:20 fala: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Gálatas 3:13 diz:
Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Olha que maravilha. Cristo nos comprou, Cristo nos redimiu. Nós pertencemos ao Senhor. O preço foi o sangue de Jesus na cruz. Esse foi o preço. Então, a salvação, ela promove substituição. A salvação, ela promove redenção, porque foi pago um resgate e um preço por mim e por você. Mas a salvação, ela traz propiciação. Nossa, que palavra estranha, né? Propiciação. A palavra propiciação, ela pode ser sumarizada da seguinte maneira: a pessoa que está irada ou ofendida, ela é propiciada, ou seja, a ira daquela pessoa que está ofendida e irada, essa ira vai ser aplacada, essa ira vai ser acalmada. Então, propiciação é isso. Vou dar um exemplo. Eu gostava muito de ver os filmes do Elvis Presley. Agora quase não passa, né? Mas quando eu era adolescente, mais menina, de vez em quando passava filme do Elvis. E tinha uns filmes dele que passava como se eles estivessem numa tribo e eles iam pegar uma pessoa e oferecer lá em sacrifício, lançar aquela pessoa para que a ira do Deus lá daquela ilha fosse aplacada. Alguém já viu algum filme, alguma coisa assim? Não tem? Às vezes, vai lá e oferece, porque senão o vulcão vai entrar em erupção e vai destruir aquela ilha, ou então o mar vai se revoltar e vai destruir, ou então a colheita não vai ser boa. Aí o que eles fazem? Para aplacar a ira daquele Deus, só estou dando um exemplo, né? Eles vão fazer um sacrifício. Eles vão fazer ou um sacrifício humano ou de animal, eles vão lá e oferecer para aquele Deus, para aplacar a ira dele. Isso é propiciação. Deu para entender? Então, eu dei um exemplo de um filme para a gente poder compreender a profundidade disso. Então, o que isso significa? Isto é porque o pecado, a culpa do pecado que pesava na consciência daquele ofensor, ela foi removida, ela foi lançada fora. Então, quando fala que a salvação traz propiciação, é porque o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, ofende gravemente ao nosso Deus. O nosso pecado, ele provoca a ira de Deus. E essa ira de Deus, gente, imagine, se a ira de Deus se voltasse contra nós, nós não iríamos subsistir, nós não iríamos resistir à ira de Deus, não iríamos. Então, a ira de Deus, ela tem que ser aplacada. Então, quando fala sobre propiciação, ele fala que só Jesus Cristo, só o sacrifício de Jesus poderia aplacar, poderia retirar, lançar fora a nossa culpa que ofendeu o nosso Deus. Então, só o sacrifício. 1 João 2:2 diz assim, em relação a Cristo: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Gente, Deus, quando a gente fala que Deus, ele se ira, não pensa que a ira de Deus é igual à nossa ira. Imagine uma mãe irada. Uma vez eu estava irada lá com os meninos, porque eles estavam brigando por causa da bola. Eu peguei a bola, vocês estão brigando por causa da bola? Lancei a bola longe. No outro terreno do vizinho, a bola se perdeu por lá. Tem gente que às vezes quando está irado, pega o microfone, pega telefone, alguma coisa, lança fora para poder aplacar a ira. Pega o telefone, tá. Não é essa a ira de Deus. A ira, né, quando a gente pensa na ira de Deus, a gente pensa na indignação de Deus em relação ao nosso pecado. Ao nosso pecado. E aí você poderia pensar, o Deus lá do Antigo Testamento é um Deus irado, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho. Não, Deus é o mesmo, ele não muda.
Ele é imutável. O Deus que era irado, que ficava irado com o pecado, indignado com o pecado lá no Antigo Testamento, é o Deus que também fica irado lá no Novo Testamento. Olha só o que diz em João 3,36. O que obedece ao Filho não verá a vida, mas sobre o que desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Efésios 5,6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então Deus, ele se ira com o pecado, antes e hoje, e sempre vai se irar, porque o pecado é uma ofensa contra a natureza santa de Deus. Deus, ele é santo. Deus, ele é perfeito. Deus, ele não compactua com o pecado. Mas aí você pode pensar, mas Andréia, Deus é amor. E como que pode um Deus que é amoroso ser um Deus irado? Isso é possível por conta da moralidade de Deus. A moralidade de Deus. Se não houvesse a ira de Deus contra o pecado, Deus, ele seria um Deus apático, um Deus indiferente, onde o bem e o mal é a mesma coisa. Onde você viver fazendo erro, errando e pecando, e aquele que procura fazer as coisas certas, é a mesma coisa. Então, Deus, ele não é um Deus apático. Deus, ele não é um Deus que tanto faz o bem ou o mal. Não. Deus não é assim. Se você é um bom pai, uma boa mãe, você fica indignado quando o seu filho erra, não é? Você fica feliz se o seu filho chegar, aí mãe, roubei um banco. Ó mãe, fumei todas, tomei todas, peguei todas. Você como um pai, como uma mãe, você fica feliz com isso? Fica? Eu não fico. Eu não fico, por muito menos eu não fico. E por que Deus ficaria? Por que Deus ficaria? E você deixa de amar o seu filho quando você o corrige? Quando você o disciplina? Quando você se posiciona e não concorda com o pecado, com o erro dele? E por que Deus concordaria com o nosso pecado? Por que Deus não se ofenderia com o nosso pecado? Por que Deus não se iraria contra o nosso pecado? Não é contra você, mas é contra aquilo que você está cometendo. Então Deus, ele é um Deus moral. Deus, ele é um Deus moral. Ele tem moralidade. Então, ele não trata o bem e o mal da mesma forma. Não trata. Não se engane. Muitos acham assim, quando chegar lá no juízo final, no dia final, eu ouvi um amigo nosso falando assim, e quando chegar lá, todo mundo vai passar por baixo da roleta mesmo? Deus vai deixar todo mundo passar por baixo, então não importa se você aceitou, não aceitou, se você fez o bem ou mal, não importa, que todo mundo na hora, Deus vai abrir a porteira e vai deixar passar. Não se engane, Deus é um Deus moral, Ele é um Deus amoroso, sim, mas Ele é um Deus que tem princípios, e Ele não trata o bem e o mal da mesma forma. 1 João 4,10 diz, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, gente, não é um filho bonzinho aplacando a ira do Pai. Não é que Jesus Cristo é bonzinho e fala, não, Pai, não, Deus, perdoa os homens. Não, não faz isso não. Não destrua a humanidade, não. O Senhor já destruiu na época de Noé. Não. A propiciação é um movimento de um Deus amoroso que vai em nossa direção. A propiciação, a salvação é iniciativa do Pai. É iniciativa de Deus. E Deus sabia que o único que poderia fazer isso seria o Filho dele. Por quê? Porque o Filho dele é perfeito. O Filho dele, 100% homem, 100% Deus, ele é perfeito. E Jesus era o único que poderia pagar o meu preço e o seu preço. Então a iniciativa foi do próprio Pai. A iniciativa foi do próprio Deus em enviar o seu Filho. João 3,16 diz o quê? Procure falar de memória. Fala o quê? Porque Deus... mais alto.
Então, porque Deus amou, Deus fez o quê? Deu. Deus amou, Deus ele deu. A salvação, ela também libera justificação. Então, a salvação, substituição, a salvação, redenção, a salvação, propiciação, e agora a salvação também libera a justificação. Esse é uma linguagem, né, forense, é uma linguagem lá jurídica. É o ato de declarar alguém justo, é o ato de declarar um culpado e um injusto como justo. E aí, como que pode uma pessoa que é injusta, que é pecadora, que cometeu o crime, como que pode essa pessoa ser considerada justa, se ela é a culpada? E aí, nós entendemos que Deus, ele perdoa os pecados de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Em Cristo, nós somos transformados de pecadores, de culpados em inocentes. Cristo, ele nos justifica. Quando nós entendemos na justificação, nós entendemos que Cristo, ele nos justifica. E a nossa parte é o quê? É aceitar, é crer em Jesus, é aceitar o sacrifício dele. Romanos 1,17 fala, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. A doutrina da salvação pela fé é um ato de justiça de Deus, porque ninguém poderia ser salvo de outra forma, ninguém, a não ser por essa justiça de Deus. Nós somos justificados em Cristo. É o tema, né? Foi o tema da reforma protestante. Nós somos justificados pela fé. Nossas mãos, nossos atos não poderiam produzir a justiça necessária para alcançar a nossa salvação. E tudo que você possa fazer, gente, isso daqui é muito forte. Lá em Isaías 64:6, ele fala que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Os trapos de imundícia naquela época eram os panos que as mulheres usavam no período menstrual. Ele fala assim, ó, tudo que você possa fazer é como esse pano que você usa aí para a menstruação. Hoje nós temos absorvente, mas na época que não existia, se usava. E ele fala que a nossa justiça própria e humana é esse trapo de imundícia. Não serve para nada. Então, nossas virtudes seriam panos sujos para jogar fora. Mas aqui diz que o mais fantástico nessa observação de Lutero é que esta descoberta só pode ser feita individualmente, pessoa por pessoa. E quando alguém descobre isso, que ele foi justificado porque ele creu, um mundo novo se abre diante de si. Você crê em Jesus? Você foi justificado. Quem crê em Jesus? Eu creio. Eu creio. Então, nós fomos justificados. A salvação, ela oferece também a reconciliação. Esse termo de reconciliação significa transformar um inimigo em amigo. No Novo Testamento, aparece 14 vezes esse termo de reconciliação, significando fazer as pazes. Trocar inimizade por amizade. Então, nós entendemos, como diz lá em 2 Coríntios 2,19, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra de reconciliação. Então, Jesus Cristo é aquele que pegou a mão de Deus, que pegou a mão do homem e reconciliou. Havia um abismo, o pecado ele trouxe esse abismo, essa separação, essa inimizade do homem para com Deus. E Jesus Cristo, ele é o único que pode nos reconciliar até Deus. Existe um folheto que, na época que a gente fazia evangelismo na rua, que eu acho que era até da Junta de Missões, que tinha um abismo, de um lado estava o homem, do outro lado estava Deus, e uma ponte, né, que era a cruz, fazendo essa ligação. Então, Jesus, ele veio para nos tornar
amigos de Deus. Eu sou amiga. E você? É amiga de Deus? Eu sou amiga de Deus. E isso foi possível porque Jesus, Ele lá na cruz, Ele fez com que eu pudesse me tornar amiga de Deus. E a última fala que a salvação, ela também nos dá a certeza da vitória. Só para lembrar, salvação, quais são as palavras-chave? Substituição, vamos lá, só a palavra-chave. Substituição, mais o quê? Propiciação, redenção, qual a outra? Que eu acabei de falar agora? Reconciliação e agora a certeza da vitória. A salvação, ela nos traz a certeza da vitória. Colossenses 2,15 diz: e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Quando você pensa, Andréia, vitória de quê? A vitória sobre os poderes do mal. Somente pela salvação em Jesus, somente pela cruz de Cristo é que nós poderemos vencer os poderes do mal. Gente, o mundo jaz no maligno. E nós percebemos isso dia após dia. E a certeza, essa salvação, ela nos traz a certeza que através de Cristo na cruz, nós seremos salvos, libertos e vitoriosos do poder do mal. 1 João 3,8 diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 4,4: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Mas a salvação também, ela nos dá vitória sobre a morte. 1 Coríntios 15, 54 e 55 fala assim: quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? 2 Timóteo 1,10 diz: e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade do Evangelho. Então a salvação, ela nos traz a vitória. Gente, não fica com medo do diabo não. O diabo é para a gente resistir, não é para temer. Não é para você ter medo. Cristo, Ele já venceu o diabo lá na cruz. Cristo, Ele já venceu os poderes do mal. Se esconda atrás da cruz de Cristo. Confie. Não fique com medo da morte, porque a morte já foi derrotada. A morte, ela só é o início para você poder viver numa plenitude eterna com o nosso Deus. A morte não pode nos separar. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Nada poderá nos separar. Nem a morte pode nos separar. Então a salvação, ela nos dá essa certeza da vitória. E aí nós estamos encerrando com isso, dizendo que Jesus, Ele morreu e Ele ressuscitou para te oferecer a chance de experimentar a salvação que Deus preparou para você, que Deus preparou para mim. Uma salvação que promove substituição, uma salvação que oferece redenção, uma salvação que traz propiciação, uma salvação que libera justificação, uma salvação que oferece reconciliação e uma salvação que nos dá a certeza da vitória. E aí eu gostaria de encerrar perguntando: você aceita esse presente que nós não merecemos? Você aceita esse presente? Quem aceitar esse presente, se coloque de pé nesse momento. Se você aceita esse presente que nós não merecemos, que é uma iniciativa do próprio Deus em nossa direção, se coloque de pé aí no seu lugar. Se coloque de pé aí no seu lugar. O louvor ainda vai cantar? Não, né? E nós vamos estar orando com os nossos corações gratos por esse presente maravilhoso que Jesus conquistou naquela cruz por nós. Oremos. Deus querido, Deus Pai, Deus maravilhoso, primeiro eu quero dizer, ó Deus, que eu te amo. E eu só posso te amar porque o Senhor me amou primeiro. Eu só posso te amar hoje porque o Senhor nos amou primeiro.
Obrigada, Deus, por não ter desistido de mim, da Andréia, uma mulher pecadora, Senhor, uma mulher cheia de limitações, de pensamentos às vezes ruins, de atitudes que ofendem e te entristecem, mas o Senhor não desistiu de mim. O Senhor não desistiu de mim, o Senhor não desistiu de nós. E eu te agradeço, só Deus. Te agradeço porque o Senhor tomou a iniciativa há milhares e milhares de anos, desde lá da criação, desde lá do Éden. O Senhor já fez a promessa que viria alguém que iria pisar a cabeça da serpente, que viria alguém, Senhor, que iria nos tirar do domínio de Satanás, que iria nos comprar, que iria me substituir, que iria nos substituir, queria nos justificar, queria, Senhor Deus, promover a paz entre mim e o Senhor, entre nós e o Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, pelo teu amor que foi manifesto na cruz, pelo teu amor, onde o Senhor entregou o teu único filho para morrer no meu lugar, para morrer no nosso lugar. Obrigada, Deus. Nós não merecemos, mas nós aceitamos, e eu aceito esse presente da salvação. Eu aceito, Senhor Deus, o sacrifício que Cristo fez por mim. Eu aceito, Senhor Deus, o sangue que foi derramado naquela cruz, para que hoje, Senhor, eu pudesse ser limpa, santa, justificada, Deus. Eu aceito o teu sacrifício, ó Paizinho. Mas também eu quero dizer, Deus, me dê forças através do teu Espírito Santo, para que eu possa viver uma vida que te agrade. Eu não quero viver uma vida que te ofenda, Senhor. Eu não quero viver uma vida que te entristeça. Eu quero viver uma vida vitoriosa na tua presença, Deus. Espírito Santo, me encha de ti, nos encha de ti. Nos dê, Senhor Deus, a força necessária para caminharmos contigo, para vivermos uma vida plena na tua presença, Deus, para fazermos diferença na nossa sociedade, para sermos sal, para sermos luz, para levarmos a mensagem de salvação onde nós estivermos. Deus, estamos aqui, somos teus filhos, Senhor, teus filhos e tuas filhas, imperfeitos, Senhor Deus, pequenos, pecadores, ó Deus, mas justificados, mas escondidos na cruz de Cristo, e com o poder que há na tua palavra e na autoridade do teu Espírito Santo, é que nós vamos permanecer caminhando na tua direção. Ó Deus, muito obrigada por essa manhã, muito obrigada, ó Deus, por esse presente, muito obrigada, no nome de Jesus que nós oramos, amém.